Olá pessoal, meu nome é Gabriela Araldi, eu sou estudante de graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e sou bolsista do Programa de Educação Tutorial da UFSC. Eu sou Guilherme Ferraz, também curso História na UFSC e estamos aqui para falar um pouco do nosso trabalho no PET História. Bem, para começar, o Programa de Educação Tutorial é composto por estudantes da graduação que realizam atividades unindo ensino, pesquisa e extensão, sob a tutoria de um professor. Nosso professor orientador é o Thiago Kramer de Oliveira e o nosso PET desenvolve projetos em História, agora com a temática do urbano em Florianópolis. O projeto que eu e a Gabriela estamos desenvolvendo este ano é sobre as instituições disciplinares e a população que hoje chamamos de LGBTQIA+, no início do século XX, mais especificadamente nas décadas de 30 a 50. Mas por que estudamos isso? A ideia do nosso tema surgiu no decorrer das leituras sobre a penitenciária do Estado e outras instituições de reclusão, como a do Hospital Colônia Santana, que hoje é um instituto psiquiátrico. Foi então que percebemos uma carência de estudo sobre a temática da sexualidade, principalmente aquela considerada desviante do padrão heterossexual. Algumas leituras que são fundamentais para o nosso projeto. Quanto à teoria da história, lemos Jorn Hussen. Quanto à temática, não poderíamos fugir de Michel Foucault, que debruçou anos de estudo acerca das instituições penais, psiquiátricas e também da sexualidade. Para articular com a cidade e espaços, lemos Henri Lefebvre. Sobre as questões que envolvem a população LGBTQIA+, no Brasil, lemos João Silvério Trevisan e James Green. E para compreender mais da realidade local da cidade de Florianópolis, lemos Eliane da Veiga, além de teses de mestrado e doutorado. Mas a nossa pesquisa não é só bibliográfica, também se enquadra como pesquisa documental. Por isso, analisaremos os discursos dos dirigentes, publicados em jornais da época e documentos oficiais da instituição, bem como escritos de médicos que na época estudavam a sexualidade. Estes documentos, em sua maioria, se encontram de forma online no site Hemeroteca Catarinense e impressos na Biblioteca Pública de Santa Catarina. O nosso recorte temporal é um período em que diversas transformações políticas, econômicas, sociais e institucionais acontecem por todo o Brasil. É a partir da década de 30 que diversas instituições e obras públicas são inauguradas, sob o contexto da Primeira República Brasileira, e alavancadas com a Revolução de 30, que pôs um fim à República Velha e acelerou os processos de urbanização do país. Em Florianópolis, é nesse momento que há a construção da Ponte Hercílio Luz, entre 1922 e 1926, e há também a canalização do Rio da Bulha, que é a atual Avenida Hercílio Luz, e com ela, vale lembrar, a expulsão de diversas pessoas que moravam naquela região, conhecida por ser a região das lavandeiras e dos cortiços. Todas essas obras atendem à proposta de modernização das cidades brasileiras aos moldes das sociedades europeias, e Paris é o grande berço deste molde. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é inspirada na experiência francesa. Então, a cidade de Florianópolis vai neste caminho, das modificações que aconteciam no Rio de Janeiro deste período. E aqui, essas construções são arquitetadas por uma oligarquia política e atingem a toda a população da cidade. Na primeira parte do século passado, o núcleo urbano de Florianópolis era localizado no que hoje é o centro, e as demais regiões eram de pequenas vilas. É nesse núcleo urbano, então, que os ideais modernizadores agem juntamente com os preceitos da higienização do espaço público, promovendo a destruição dos cortiços e expulsando as pessoas consideradas indesejáveis, como os pobres, os delinquentes, os menores abandonados, os indigentes e as prostitutas. Ou seja, esses discursos servem apenas para a elite florianopolitana e ampliam outros discursos acerca da marginalidade da delinquência. É nesse contexto de marginalização dos sujeitos que surge no planejamento político as instituições de reclusão, como a Penitenciária do Estado Pedra Grande, inaugurada em 1930, e o Hospital Colônia Santana, inaugurado em 1941. Com o discurso de que se necessitava disciplinar os sujeitos, essas obras se edificam como uma alternativa para o que a elite considerava um problema para o desenvolvimento da cidade, ou seja, a presença dos indesejados. E nesse contexto também entra em cena o homossexualismo, que deixa de ser considerado crime no século XIX e passa a ser considerado uma doença. E os tratamentos para a cura eram desumanos. Portanto, as instituições reverberam as grandes mudanças sociais e políticas do início do século XX que ocorreram na sociedade brasileira. A sexualidade faz parte do discurso moralizador e normatizador da sociedade, e funciona com práticas que visam padronizar e controlar as pessoas que fogem da heteronormatividade.
Isso está presente, inclusive, no interior das instituições disciplinares. Nelas, a sexualidade atua como um fator importante na avaliação e no tratamento dos sujeitos, e afeta as relações das autoridades, a organização social interna e a gestão da instituição, gerando muitas vezes exclusões e preconceitos. Muitos desses discursos de poder acerca da sexualidade perpetuam as narrativas de desvio e normalidade. Nosso principal objetivo com o projeto é perceber as relações de poder que operam sobre esses sujeitos, no que se diz respeito à sexualidade não heteronormativa e o planejamento das instituições disciplinares da cidade de Florianópolis. Então, buscamos mapear essas instituições e analisar os primeiros anos de seu funcionamento, traçar os aspectos que compõem o discurso da sexualidade em nosso recorte temporal e espacial, e, por fim, identificar esses sujeitos institucionalizados, quem são e quais são suas histórias. Acreditamos que o nosso projeto pode causar um impacto social por meio da produção de conteúdos e ferramentas que contribuam para uma didática da história, que estimule o pensamento crítico, amplie conhecimentos e sirva para a compreensão da sociedade atual. O nosso primeiro conteúdo é uma entrevista com Lucas Coelho Bacim, pesquisador da Penitenciária de Florianópolis. Essa é uma proposta do ciclo de entrevistas 30 Minutos de Histórias, do PET História UFSC. A ideia é conversar com alguém que tem uma pesquisa de tema semelhante e expandir esse diálogo para fora dos muros da universidade. A nossa entrevista estará disponível no canal do YouTube e no Instagram do PET História a partir do dia 5 de dezembro de 2020. E o conteúdo que estamos desenvolvendo agora é o histórico de Florianópolis nas primeiras décadas do século XX e da construção da penitenciária. Contaremos essa história a partir da plataforma ArcGIS. A ideia é ter muitas imagens e mapas que ajudem a imersão do interagente no conteúdo e facilitem a elucidação do tema. Logo, logo estará disponível nas nossas redes também. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado por nos assistirem. Qualquer dúvida pode nos chamar em nossas redes sociais. E para acompanhar mais os projetos desenvolvidos pelo PET, basta acessar no Instagram PET História UFSC. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!